Capítulo 1. Uma decisão importante: mudamos os hábitos, as atividades diárias, nossos relacionamentos com outras pessoas e até de opiniões sobre os mais diversos assuntos. No entanto, as mudanças só ocorrem depois que decidimos fazer ou não determinada coisa. Mesmo quando a situação parece não depender de nossa vontade, temos a responsabilidade de decidir se vamos ou não acomodar-nos às circunstâncias externas. Na vida cristã acontece a mesma coisa. Você só está iniciando o curso Vida Cristã porque decidiu fazê-lo. Primeiramente decidiu entregar a vida a Jesus e depois tomou a decisão de participar de estudos sobre os ensinamentos dele. Certo ou errado? O objetivo desta lição é entender a importância da decisão de aceitar a salvação dada por Deus. Pense e responda: por que você tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus? A Bíblia nos relata que o Pai criou o homem e toda a natureza. O plano dele era que o homem lhe obedecesse, mas o homem, por querer ser igual a Deus, pecou e se afastou do Criador. Observe, o gráfico nos mostra que ninguém é perfeito e sem pecado. E onde há pecado, Deus não entra. Assim, o pagamento que recebemos por causa do pecado é a morte espiritual, ou seja, estamos condenados a viver longe de Deus. Se a mensagem da Bíblia terminasse dessa forma, nós não teríamos esperança alguma, mas por nos amar tanto, o Pai providenciou uma alternativa para nos livrar do pecado. Quem se ofereceu para tirar nossos pecados? Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz porque essa era a única maneira de limpar nossos pecados e nos reaproximar de Deus. A crucificação de Jesus somente tem sentido quando entendemos que não existe absolutamente nenhum outro caminho para o perdão dos nossos pecados. É por meio do sacrifício dele que podemos ter certeza de que o Senhor nos perdoou, e também podemos perdoar a nós mesmos pelas nossas falhas e transgressões. O Pai planejou um meio para nos salvar, mas a decisão de ser salvo é individual. Cada pessoa precisa decidir se aceita ou não o sacrifício de Jesus na cruz. Recapitulando, pecamos e nos afastamos de Deus. A consequência desse pecado é a morte espiritual. Jesus veio ao mundo para tirar nossos pecados. Quem tem Jesus tem a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Deus quer que tenhamos salvação aceitando o sacrifício de Jesus. A decisão de ser salvo é exclusivamente pessoal. Lembre-se, Jesus é o único que pôde nos salvar do pecado. Mas ninguém tem esse poder. Atividades para casa 1. Leia Lucas 9:23 e responda: o que é preciso para seguir a Jesus? 2. Em João 17:3 Jesus está falando com Deus. Só Ele pode dar-nos a vida eterna. Exercício: leia o versículo e complete: o que a vida eterna é. 3. Qual é o destino que Deus quer para a nossa vida? Veja 1 Tessalonicenses 5:9-4. Complete o quadro a seguir colocando seu nome nos espaços em branco. Porque Deus amou que, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que o que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Leia novamente no início da lição o que você escreveu sobre a decisão que tomou. Você deseja confirmar o compromisso de seguir a Jesus? Sim ou não? Versículo para memorizar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Como enfrentar o mundo? Uma das coisas mais importantes que lhe aconteceu recentemente foi a decisão de entregar sua vida a Cristo. Esta decisão levou a escolher uma igreja. Agora que já teve a oportunidade de conhecer melhor a Central, você precisa aprender como viver esta nova fase da sua caminhada com Deus, aplicando os princípios ensinados por Ele para que sua vida se torne vitoriosa. Ao refletir sobre sua vida agora, comparando-a com a vida que tinha antes, quando vivia distante da presença de Deus, diferenças podem ser notadas. Pense e responda: como posso descrever a minha vida antes? Como posso descrever a diferença que Jesus fez de aceitar Jesus como Salvador em minha vida após aceitá-lo como Salvador? O objetivo desse estudo é que você entenda que sua decisão em seguir Jesus deve ser caracterizada pela obediência a Deus, pautando-se por um novo padrão de atitudes. Vivemos em um mundo que, de maneira geral, se orienta por padrões contrários aos de Deus e o resultado é o caos em que vive a sociedade. A maioria não se preocupa em saber se determinada atitude é certa ou errada. Para elas o que importa é a vontade própria. Por isso, fazem o que querem, segundo seus interesses pessoais. É esse o mundo no qual vive o cristão. Entretanto, não é correto agir dessa maneira. Agora ele precisa e deve viver em constante obediência a Jesus Cristo, diferenciando-se assim das demais pessoas que o cercam. A isso chamamos ser sal e luz no mundo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo,
Jesus diz que não somos do mundo e nos exorta a guardar-nos do mundo. Afinal, o que é o mundo? A palavra mundo, mencionada na Bíblia, vem da palavra grega cosmos e tem significados distintos, no sentido de universo material. Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Ati 17:24, os habitantes do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ju 13:16, homens hostis a Deus, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Ju 15:19, todo círculo de bens materiais, talentos e prazeres mundanos, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. MT 16:26, certas ideias e filosofias humanas contendo valores espirituais e morais, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. IQ 13:19. Em resumo, mundo, além de significar a terra literalmente, as pessoas que nela vivem, e as coisas que nela estão, diz respeito também ao sistema organizado contrário aos princípios e mandamentos divinos. Quando somos salvos, o propósito do Pai é que vençamos toda a influência que esse sistema organizado possa exercer sobre nós e tenhamos uma vida abundante, com significado e propósito, sabendo distinguir o que é certo e errado aos olhos de Deus e não dos homens. A Bíblia diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Ju 2:15-17. Vamos compreender o significado da expressão sublinhada acima. A cobiça da carne é o desejo latente existente em nossa natureza que nos impulsiona, desde a mais tenra idade, a buscar o prazer usando a mente, a vontade, as emoções e também o corpo, dando oportunidade de o pecado entrar em nossa vida. O apóstolo Paulo nos mostra como Deus nos capacitou para enfrentar essa força quando nos deu o seu Espírito Santo. O conflito que todo cristão vive precisa ser entendido à luz da palavra, pois o inimigo pode utilizar-se disso para nos acusar e nos desanimar. O Pai nos deu uma nova vida em Cristo e isto é uma realidade espiritual que conflita com a velha tendência da carne, que é a inimizade com Deus. A carne não se refere apenas às questões de natureza sexual ou física, como popularmente conhecemos, mas também a questões da alma como caráter, temperamento e até religiosidade, pois é a esfera em que atuam os espíritos contrários a Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. GL 5:2.19-21. O que é a carne? A lista mencionada por Paulo aos Gálatas contém pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia, pecados de religiosidade, idolatria e feitiçaria, pecados de relacionamento, facções, dissensões, partidos, pecados de caráter, ciúmes, invejas, iras, pecados sociais, bebedeiras, glutonarias. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. GL 5:17. Esta passagem nos mostra que dentro de nós há uma guerra entre dois opositores. De um lado, a carne, que controlava a antiga vida, dirigida pelo inimigo, que agora opera nos filhos da desobediência e quer de volta ao seu domínio. Do outro, o Espírito Santo, o próprio Deus, que vem morar no nosso coração e quer nos impedir de submeter-nos à escravidão da carne. É o Espírito Santo quem vai ajudar o homem a viver sua nova vida de comunhão com o Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Ju 14:6-7. Como age o Espírito Santo? Ele não é uma energia que dá sorte ou um poder mágico. Jesus disse que enviaria o Espírito, o Ajudador, o Consolador, para habitar em nós. Assim, sua vida agora é um santuário em que o Pai habita. Por essa razão, mesmo sendo tentados, podemos pedir ao Espírito Santo que nos livre das tentações. Outro aspecto relevante é o nosso querer, que no aspecto negativo é movido pela carne, gerando o pecado e produzindo a morte. Na nova vida esse querer pecaminoso deve ser acidente de percurso e não o estilo de vida.
A luta travada pelo Espírito é para que esse querer não nos domine e nos subjugue, ou seja, que não tenhamos de atender a seus apelos, pelo contrário, que o vençamos. E como essa luta é vencida? Pelo Espírito Santo. Não há outro modo, pois a luta sendo espiritual, as armas têm de ser espirituais e a eficácia é dele e não nossa. Paulo nos ensina: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. GL 5:16. Isso significa que se nós andarmos conduzidos pelo Espírito, obedecendo a direção do Espírito, os desejos pecaminosos da carne não nos subjugarão. O segredo é o Espírito Santo. É Ele quem pode orientar-nos sempre. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. RM 8:13. A carne é semelhante a um leão forte que abatia qualquer presa que encontrava pelo caminho. Até que um dia foi colocado numa jaula. O domador foi reduzindo gradativamente sua alimentação diária e ele foi definhando, até se tornar um animal totalmente sem forças e incapaz de oferecer resistência. É tirando o alimento pecaminoso que damos diariamente à nossa carne através de filmes, novelas, literatura, sites, conversas, relacionamentos errados, indolência, que ela se enfraquecerá a ponto de não mais poder nos subjugar. Por isso, a partir de agora preocupemo-nos em alimentar o espírito e não mais a carne. A cobiça dos olhos. Nosso modo de olhar refletirá decisivamente nosso modo de viver. Este é um princípio que percorre a história humana desde o Jardim do Éden. Essa experiência vivida por Eva trouxe prejuízos gravíssimos para toda a criação. É o que diz a palavra: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, e comeu também. GN 3:6. A mulher fixou os olhos em alguma coisa e aquilo atraiu de tal forma que ela sequer pensou na consequência da desobediência, sobre a qual já fora advertida. Viu que algo era agradável aos olhos, de bom aspecto, sedutor, algo possível de ser alcançado, conquistado e que traria satisfação. Cobiçou, foi seduzida, consumou o ato e recebeu a morte. Jesus nos adverte de maneira clara a respeito do modo como olhamos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. MT 6:22-23. Isso significa que a mensagem enviada pelos olhos afetará a nossa mente, criando fantasias que a satisfarão por pouco tempo, independente de qual seja a área envolvida. Rapidamente, essas fantasias se tornarão uma necessidade do nosso corpo que, utilizando-se dos sentidos, buscará satisfazer seus impulsos e desejos. Se o olhar for correto, santo, puro, a mente não se contaminará e todo o corpo dará respostas adequadas através das emoções, forma de falar, pensar, agir, relacionar-se, etc. Se o olhar for impuro ou pecaminoso, a mente será afetada pelo pecado, que gradativamente destruirá o caráter. O corpo, utilizando-se dos sentidos, buscará a satisfação dos desejos desencadeados. Corremos o risco de sermos cativados por esses sentimentos sem ponderar seus reais valores, tornando-se um vício, que somente será saciado se forem atendidos os apelos carnais, tendo uma vida de trevas. Não encontramos nos evangelhos um convite à prosperidade material. Jesus não nos promete isso, pelo contrário, ele diz: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna.